O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração, Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Fazer a vontade de Deus. Aqui está todo o segredo da perfeição cristã. Santo Afonso Maria de Ligório diz justamente isso: fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. O que é fazer o que Deus quer? Fazer o que Deus quer é observar os mandamentos. Salmo 118, versículo 4. Os vossos mandamentos nos foram dados para serem fielmente observados. E quais são os mandamentos divinos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso significa rezar bem todos os dias, rezar antes de levantar, ter uma oração generosa antes do amanhecer, rezar antes das refeições, agradecer a Deus, antes de dormir, rezar, orar, elevar o coração a Deus, ter generosidade no tempo dado a Deus, na oração, no colóquio de amor, meditar as Sagradas Escrituras todos os dias, porque ela é nosso pão cotidiano que alimenta a nossa alma, nos voltar a Nossa Senhora com o Santo Terço diário. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Não ficar questionando os desígnios divinos, revoltados com Deus. Não buscar respostas a respeito do mundo espiritual, em seitas, em idolatrias, em espiritismo, em terreiros, em falsas denominações cristãs, pseudo-igrejas. Ficar questionando a Santa Igreja de Deus, os sacramentos que são 7. Tudo isso, as pessoas que observam este primeiro preceito, vai ter ordenado todos os outros 9 mandamentos. Porque Santa Teresa dizia que todos os males nos vêm por não amar a Deus acima de todas as coisas. Se gastamos o nosso tempo bem, generosamente com Deus, respeitando a sua religião, aquilo que Deus fundou, porque tem gente que diz assim, né? Igreja não tem placa, Deus é um só. Sim, o Deus que é um só fundou uma igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, como que Deus é um só? Sim, Deus é um só e funda uma só igreja. Então, quem ama a Deus, ama aquilo que Deus faz. Aqui está a perfeição cristã. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Tem gente que quer amar só a Deus, mas não quer amar o que Deus faz. Porque Deus fez a igreja, Deus fez os sacramentos, Deus constituiu os sacerdotes.
Deus deu o sacramento da reconciliação através da confissão. Deus fez este milagre de amor. Santo Tomás de Aquino diz que a divina Eucaristia é o maior de todos os milagres. Ele fez esse milagre para ficar conosco, Mateus 28:20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fez isso. Ele que fez os sacerdotes para nos anunciar a palavra, para absolver os nossos pecados, para ser a presença dele viva conosco neste exílio, nesta terra. E observar os mandamentos. Segundo mandamento, não pronunciar o santo nome de Deus em vão, não ficar falando coisas, como diz a minha avó, para a boca e para o nariz, fica falando bobagem, asneiras a respeito de Deus, a respeito das coisas sagradas. Não fazer piada, não brincar com aquilo que é santo, não zombar daquilo que é santo. Terceiro mandamento, o domingo, por excelência, todo domingo é dia de missa, não podemos faltar missa, não podemos, os antigos já diziam, domingo sem missa, semana sem a graça de Deus, ir na missa todos os domingos. A palavra domingo já diz isso, dia do Senhor, dies Domini, dia do Senhor. O que é? Quem são? Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E resumindo, a palavra de Deus são os 10 mandamentos. Não faltar missa ao domingo é pecado grave. A semana fica toda enrolada, fica toda embolada. A vida da pessoa não prospera, não vai para frente. João 14,15, todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. 1 João capítulo 5, versículo 3, isto é amar a Deus, guardar os seus mandamentos, santificar o domingo, parar de bebedeira no domingo, parar de ficar indo e voltando, e não dando tempo para ir à missa, para se organizar certinho, para viver uma vida de família. Padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, disse que o domingo é o dia de uma consciência maior, da gente fazer um exame de consciência do que foi a semana, como que eu entrarei nessa próxima semana. Isso é o domingo. Nada de idolatria no domingo, idolatria de esportes, idolatria de comelança, de bebedeira, de músicas mundanas, músicas profanas. Amar a Deus é observar os seus mandamentos e acolher aquilo que Deus faz. Querer o que Deus faz, fazer o que Deus quer, diz Santo Afonso. Honrar pai e mãe. A pessoa vai, casa, fica adulto, esquece que tem pai, que tem mãe. Quantos paizinhos, quantas mãezinhas aí abandonadas por filhos já casados. Depois eu vou na casa do meu pai, depois eu visito a minha mãe, e nunca vai. Mãe fica às vezes sozinha. Onde se viu deixar a mãe sozinha, né? O pai já não se deixa sozinho, mas deixar a mãe sozinha. Que a pessoa, ela está num funil de egoísmo, uma agitação tremenda, informações de todos os lados. Aí esquece de amar o papai e a mamãe, de dialogar. Não obedece pai e mãe de jeito nenhum. O pai pede uma coisa simples, o pai pede, a mãe pede. Às vezes o pai e a mãe está errado, às vezes eles estão equivocados numa situação, em outra, mas cobrir esse equívoco com um véu de caridade, respeito acima de tudo, e isso é ser filho de Jesus, isso é ser irmão de Jesus, isso é ser mãe de Jesus. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática, este sim é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Não matar. Não podemos matar a nós mesmos. Laqueadura, vasectomia. Não podemos matar os embriões no ventre. Não podemos anticoncepcionais. Matar as pessoas com
injustiças, matar com palavras, matar com ressentimento, com indiferença. Não matarás, não matarás. Nós não temos direito de esterilizar o ser humano. Deus criou o ser humano para a vida. Crescei e multiplicai-vos. Não vingar, não bater. Bateu, levou. Comigo é assim, bateu, levou. Eu não levo o desaforo para casa. Não, isso não é o evangelho, isso não são os mandamentos. Não matarás, não matarás. Não judiar da criação. Se tem cachorro, tem que cuidar do cachorrinho. Se tem gato, tem que cuidar do gatinho. Tem que cultivar a terra, cultivar as plantas. Não matar as pessoas com a falta de uma diligência maior, com preguiça. Tem gente que vai deixando os outros morrer, principalmente pessoas mais velhas, doentes, por falta de atenção, de força de vontade, de dar o remédio na hora certa, de dar banho, fazer higienização. Não matarás, não pecar contra a castidade, englobar tudo aquilo que é a sexualidade, a afetividade humana de uma forma sadia. A sexualidade é uma coisa bonita, todos nós viemos da sexualidade do nosso pai e da nossa mãe. Não pegar, como diz São Paulo, não fazer da liberdade pretextos para prazeres carnais, tudo quanto é forma que ofende a Deus. Pecados de adultério, pecados de fornicação, pecados de união sexual antes do casamento, pornografia, masturbação, ficar olhando para as pessoas, cobiçando, roupas sedutoras. Nossa Senhora do Bom Sucesso em Quito disse que no século XIX, século XX seria um dilúvio de impureza nos ares. As pessoas não sabem viver sem cobiçar as outras. Uma vida desregrada dentro do matrimônio, só porque acha que é casado pode fazer o que quiser. Hebreus capítulo 13, versículo 4: maridos e mulheres, santificai os vossos leitos conjugais, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O Papa Pio XII dizia que o leito conjugal, a cama do casal, é o altar da igreja doméstica. E tem gente que acha porque é casado pode viver de qualquer jeito. Aí aquela ansiedade, aquela vida desregrada no pessoal, no dia a dia, leva tudo para a intimidade dentro do matrimônio. O que é ser íntimo de Jesus? O que é ser católico? O que é ser cristão? Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Tiago 1,22, sede praticantes da palavra, não apenas ouvintes, porque isso significa enganar a vocês mesmos. Deus quer nos mover com carinho, com compassividade, com bondade, mas se o ser humano fecha os ouvidos, fecha o coração, fecha a mente, acha que não é com ele, olha, para que Deus não permita que nós nos tornemos pessoas más, para que o ser humano se assemelhe ao demônio, porque é Santo Tomás de Aquino que diz isso: quanto mais o homem se afasta de Deus, ele se assemelha aos demônios. Aí Deus quer corrigir, Deus quer formar, Deus quer dizer: olha, todos os homens da terra, 7 bilhões, não é assim. Eu dei 10 mandamentos para Moisés, mas esses 10 mandamentos para Moisés não é só para Israel, porque eu, Pai, Filho e Espírito Santo, nós, Trindade, Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas, nós, Santíssima Trindade, nós mesmo resolvemos o problema da divindade na terra, porque eu enviei meu Filho como ser humano para todas as nações, todos os povos verão a salvação que vem de Deus através dos mandamentos. 7º mandamento: não roubar, não furtar, não tirar aquilo que não é nosso. O que é meu, o que é dos outros é dos outros. Pedir, sempre pedir: posso pegar essa fruta aqui, não é minha. Quem é fiel nas pequenas coisas será fiel também nas grandes coisas.
Mas quem não for fiel nas pequenas, não será fiel nas grandes. Contas a pagar, vai enrolando as coisas, vai comprando mais do que tem condições de pagar, e depois fica devendo os outros. Sempre está dando aquele jeitinho, eu não gosto nem de dizer isso, porque isso é uma maldição, jeitinho brasileiro, em tudo vai passando a perna nos outros, em tudo. Desde uma fila de supermercado até nas grandes coisas, tudo tem caixa 2, tudo tem desconfiança, não pode ver dinheiro, não pode ver, acha que as coisas estão soltas, tudo que é público é meu, tudo que é público eu posso levar, eu posso colocar. Teve gente aí que até filmou, gente, uma vergonha, gente rico, gente político, de alto escalão, pondo dinheiro no paletó, 7º mandamento, não furtarás, o que é teu, o que é dos outros. 1 Timóteo 6,10, nada trouxemos para este mundo, tampouco nada levaremos, se temos o que comer, o que beber, contentemo-nos com isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 7º mandamento, querer o que Deus faz, fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, aí está a perfeição cristã, aí está a vida feliz. 8º mandamento, não julgar, não levantar falso testemunho, não ficar falando da vida alheia. São Bernardo diz isso, a boca daquele que fofoca é a boca do demônio, mas o ouvido de quem escuta também. Então essas pessoas jamais terão intimidade com Deus, jamais, porque quem não observa os mandamentos de Deus não tem intimidade com Deus. Jesus não conhece, não vos conheço, Mateus 7,20, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o homem do próximo. Ninguém está satisfeito, né? A molecada está doida para casar, aí casa, aí já não aguenta mais a esposa, enjoei da esposa, enjoei do esposo, aí fica cobiçando a mulher dos outros, homem dos outros. E gente dentro de igreja, gente que reza, gente que se diz cristão. Olha, Lucas 18:8, será que quando o Filho do Homem vier na glória, encontrará fé sobre a terra? Ou seja, encontrará pessoas que observam os mandamentos, que temem a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, Provérbios 1:6. E São Paulo exorta cada um de nós, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, Filipenses 2:12. Então anunciaram, Lucas 8:20, anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e o põem em prática. E Santo Afonso diz, toda perfeição, santidade cristã consiste nisso, fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Aí eu não cobiço nada alheio, eu trabalho dia e noite porque eu sou honesto. A pessoa que trabalha demais e não é generosa, ela está se levando pelo materialismo. Nós não fomos criados para trabalhar e acumular bens, nós fomos criados para amar e buscar salvação eterna, se desprender um pouquinho, ajudar. Uma forma bonita da gente ajudar é ajudar as coisas sagradas, as coisas de Deus, coisas visíveis. Quantas pessoas ajudando a gente na reforma do presbitério, recebemos doação das cadeiras do presbitério, dos castiçais, pessoas estão oferecendo generosamente para a gente construir o presbitério, fizemos o confessionário. Essas coisas têm valor e as pessoas dando com alegria, transparência, não viver de dinheiro, não viver de materialismo. Aqui está a salvação, observar os mandamentos de Deus, fazer o que Deus quer, observar os mandamentos, querer o que Deus faz. Termino. Querer o que Deus faz é aceitar, eu tenho 1,68 m, não, acabou, não tem jeito, é 1,68 m, não tem mais que isso.
Sou branquelo, não tem mais pigmentação na minha pele, que é desse jeito. Meu cabelo é assim, meu nariz é desse jeito aqui, não tem outro. Meu zóio é dessa cor, desse jeito, minhas orelhas, meus ouvidos. Eu tenho 62 quilos, não vou ser o Schwarzenegger. Isso é aceitar a realidade, Meu pai é aquele lá, minha mãe é aquela lá. A paróquia que eu estou é essa daqui, não é outra. A cidade que eu moro é Várzea Grande, VG, você ouviu falar de VG? É essa, não tem outra. O banco que eu sento na missa é esse, minha filha. Viu, Carol? O banco é esse. O ambão é esse. Então tem coisas que não dá para transformar, Tem coisas que dá para transformar, tem coisas que não dá para transformar. Quanta mulher bonita, jovem, morreu por causa de pneuzinho. Aí foi lá no lipoaspiração, morreu. Tem até parente meu que aconteceu isso. Pessoa lá vendendo saúde, não tinha outro problema, porque estava incomodada com pneuzinho. Pneuzinho, que é isso? Que eu estou com pneuzinho? Não tem nada com pneuzinho, com pneuzão, com borracharia, O importante é viver bem, acordar cedo, vir na missa, comungar, rezar o texto. Deixa pneuzinho, pelanca para todo lado, Eu gostava tanto da minha avó, dona Leila. Abraçava, beijava minha avó. Aí pegava aqui nos braços dela, ficava batendo as pelancas dela aqui no braço. Cobria ela de beijo, de abraço. Quem que é minha mãe, quem que é meus irmãos, minhas irmãs. É isso, a vida é assim. Entendeu? Se você é cristão, você está entendendo? Essa homilia está sendo gravada. Depois você passa para os teus parentes. Compartilhe, evangelize, ative sininho, não sei o quê. Eu estou fazendo homilia para vocês que vêm à missa cedo, mas também para os parentes de vocês, para os nossos amigos, para as pessoas que estão distantes. E nós estamos rezando por todos. Vamos oferecer o santo sacrifício de Jesus, que é a maior obra de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora. Coração imaculado de Maria, confiança.